Bora falar sobre os recordes obtidos com Flamengo e Corinthians. Vitória do Flamengo por 1 a 0 num jogo esquisitíssimo. O Flamengo não jogou nada, o Corinthians foi melhor do que o rubro-negro durante a maior parte da partida, desperdiçou inúmeras chances de gol. E a vitória rubro-negra se deu aos 48 do segundo tempo, um gol marcado pelo Léo Pereira, zagueiro que estava jogando de atacante e deveria ter sido substituído. É que na reta final do jogo, o Léo Pereira pediu para sair, ele estava sentindo uma lesão. O Sampaoli já havia feito as 3 substituições e pediu para que o Léo continuasse em campo só para quebrar um galho lá na frente. Aos 48 do segundo tempo, a bola foi levantada à área e o Léo Pereira, machucado, desviou de cabeça para garantir os 3 pontos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Preciso te contar sobre os recordes garantidos nesse jogo. O maior público do Campeonato Brasileiro de 2023 é justamente dessa partida no Maracanã. Foram 60.352 pagantes para um público total de 64.871. Até então o recorde era de São Paulo 4, Vasco 2 no último sábado, quando no Morumbi estiveram presentes 57.399 torcedores. Em relação à renda, o jogo do Maraca também se tornou o número 1. Foram 3.600.000 reais de receita bruta, contra 3.300.000 do duelo entre São Paulo e Vasco no dia anterior. Queria arrematar para falar a respeito de audiência. Em São Paulo, o clássico das multidões reuniu 23 pontos de média, com picos de 27, o segundo lugar na TV aberta ficou com o SBT, que registrou 6 pontos de média. No Rio de Janeiro, números melhores. Flamengo e Corinthians tiveram 28 pontos de média, com picos de 32, o SBT na segunda colocação, com apenas 4 pontos. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola desse domingo é se Luxemburgo pode ser demitido. Afinal de contas, com a derrota para o Flamengo por 1 a 0 nesse domingo, Luxa atingiu 11% de aproveitamento depois das 6 primeiras partidas, são 2 empates e 4 derrotas, situação catastrófica. O Corinthians segue na zona do rebaixamento com apenas 5 pontos na 17ª colocação, ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá. Nessa segunda-feira o Cuiabá visita o Cruzeiro. Mas dá para cravar para vocês que Vanderlei Luxemburgo não será demitido, pelo menos até o confronto de quarta-feira contra o Argentinos Júnior na Argentina. O Corinthians gostou da forma como o time se comportou. Ouvi de um dirigente importante do Timão que a impressão deixada foi das melhores, apesar da frustração com a derrota. De fato, o Corinthians mereceu um resultado melhor. O Yuri Alberto perdeu 2 chances, enfim, foram várias as oportunidades. O Corinthians sempre pareceu mais perto de vencer do que o contrário, faltou pontaria. E a diretoria entende que o Luxemburgo tem mérito em encontrar soluções como, por exemplo, do Paulinho na função de primeiro volante, o time mais jovem com o Adson espetado pelo lado direito, Bruno Mendes como uma boa alternativa para a ausência do Fagner, enfim, sobraram bons pontos. Só que o Luxemburgo continua precisando de resultados de forma urgente, a começar por essa quarta-feira. Se o Corinthians perder para o Argentinos Júnior, praticamente vai dar adeus a chance de classificação na Libertadores da América e a situação para ele fica muito complicada. Especialmente porque no final de semana o confronto é contra o Fluminense na Neoquímica Arena. E aí, em caso de um novo tropeço, aí sim, Vanderlei Luxemburgo tem enorme chance de ser dispensado bem antes de completar os 90 dias de experiência.